Estamos aqui no nosso canal Sou Falante para contar mais uma história. O nosso canal é um canal para você que gosta de assuntos da comunicação, que gosta de ouvir histórias, que gosta de escrever os seus comentários, porque nós gostamos muito de ler aquilo que você comenta, aquilo que você escreve. Para iniciarmos o bate-papo de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal. Inscreva-se no canal, é muito importante para o crescimento do canal Sou Falante, é muito importante para a gente se fortalecer, que você se inscreva no canal. Agora, acione o sininho para nós enviarmos a você um toque todas as vezes que nós postarmos novos bate-papos, novo material. Então, coloca aí no sininho. E olha, não deixe de comentar, comente. São sempre assuntos interessantes e eu gosto muito de saber a sua opinião, de saber o seu comentário. O nosso programa de hoje, o nosso bate-papo de hoje, é a respeito de uma pessoa que era meu ídolo. Eu gostava muito, eu era fã deste novelista, deste escritor e jamais eu poderia imaginar que seria testemunha de sua morte, da forma que aconteceu. A vida prega coisas que a gente não espera, né? Situações que a gente não espera. Eu tinha muita vontade em conhecê-lo pessoalmente. Quando é que eu podia imaginar que eu o conheceria da pior forma possível após um acidente? Hoje, o nosso bate-papo é em homenagem ao baiano novelista Dias Gomes. Dias Gomes foi um sucesso na literatura, no teatro, na televisão e no cinema. Baiano, faleceu aos 76 anos de idade. Durante 33 anos foi casado também com a autora de novelas Janete Claire, com quem teve 5 filhos. Dias Gomes fez muito sucesso com um filme que ganhou o Festival de Cannes em 1962, O Pagador de Promessas. Um grande filme, um grande sucesso que projetou o Brasil em todo o mundo, e O Pagador de Promessas foi um filme maravilhoso que teve a direção do também competente, né? Um filme maravilhoso escrito por ele, pelo Dias Gomes, e o Anselmo Duarte como diretor. Depois, diante de tantas obras, o Dias Gomes escreveu a primeira novela colorida da televisão brasileira, O Bem Amado. Foi a primeira novela, está aí o Odorico Paraguaçu e as Cajazeiras, as irmãs Casageiras. E essa novela, ela foi um sucesso estrondoso, e o Dias Gomes escreveu e publicou alguns livros do Odorico, alguns livros do Bem Amado, além da novela, depois da minissérie, e enfim, sempre aparecendo na televisão. Logo em seguida, passou o tempo e ele escreveu uma novela que fez muito sucesso, Saramandaia. A novela Saramandaia tinha coisas exóticas. A Dona Redonda, que acabava explodindo, tinha um rapaz, um senhor, que saía formiga pelo nariz, tinha o João Gibão, que nasceu asas, né, criou asa nas costas e voou. A novela Saramandaia fez muito sucesso. E depois, uma outra novela que consagrou ainda mais o Dias Gomes foi a novela da Viúva Porcina, né? Aí está o Roque Santeiro, também um trabalho, uma criação do competente e traumaturgo Dias Gomes, escritor baiano, morava no Rio de Janeiro. Eu era fã do Dias Gomes. Tenho os livros, todos os livros publicados pelo Dias Gomes. Eu tenho 9 livros publicados pelo Dias Gomes e tenho gravado vários e vários episódios do Bem Amado, que eu gosto demais. Eu tinha uma vontade enorme de poder conhecer o Dias Gomes. Era uma sexta-feira, dia 18 de maio de 1999. Eu tinha um programa, eu apresentava um programa na Rádio Capital, em São Paulo.
A Rádio Capital tinha os seus estúdios na Avenida 9 de Julho, uma movimentada avenida em São Paulo, com duas mãos, a ir sentido centro e sentido bairro. Na divisão das avenidas, um pequeno murinho, uma mureta. E lá é uma avenida de muito movimento. Era noite, madrugada já para amanhecer o sábado, o meu programa começava às 2h da manhã. Nós chegávamos um pouco antes e ficávamos ali preparando o programa, quando de repente, por volta de 1h30 da manhã, nós ouvimos um forte barulho de uma colisão entre automóveis. Corremos ali fora, na frente da rádio, e eu vi um automóvel, um táxi, um Palio branco, capotado, duas pessoas sendo socorridas, um homem e uma mulher sendo socorridos por um outro automóvel, e o corpo de um homem caído no meio da avenida. Ele havia batido a cabeça nesse murinho que divide as duas faixas. Eu e um companheiro, meu companheiro produtor do meu programa, um repórter bastante competente, ousado, sempre preocupado com a notícia, nós nos aproximamos e vimos aquela pessoa caída junto ao automóvel, ao Palio branco, e parecia já sem vida. Do bolso dessa pessoa havia um crachá, que parecia ser um crachá com o logotipo da Globo. O meu companheiro, repórter, puxou o crachá e disse: Paulo, olha, está escrito aqui Dias Gomes. Eu disse: olha, mas não deve ser o Dias Gomes autor de novela, que ele não ia estar num táxi alternativo, era um táxi clandestino, alternativo, na madrugada de São Paulo. Mas, para todos os efeitos, eu liguei para a Rádio Globo em São Paulo e disse: olha, aconteceu aqui um acidente, tem aqui uma pessoa que infelizmente está sem vida e tem um crachá da Globo com o nome do Dias Gomes. Eles me informaram: olha, mas é ele mesmo, é o novelista Dias Gomes. Aí voltamos ao local, ainda não havia nenhuma movimentação policial, os automóveis passavam, o corpo estava caído ao lado do automóvel, e foi possível ver um recibo de um restaurante Família Mantini, onde o Dias Gomes havia jantado. Eu liguei no restaurante, contei o que estava acontecendo, e a pessoa que me atendeu disse: olha, ele jantou com a esposa agora aqui, e para ir embora, nós dissemos: o senhor quer que chame um táxi? Ele falou: não, eu vou pegar esse aqui. Pegou um táxi alternativo, um táxi clandestino. Esse táxi era pilotado, era dirigido por um rapaz que estava como motorista de praça há 2 meses. Não tinha experiência nenhuma. O táxi era um táxi alternativo, clandestino, e o motorista absolutamente sem nenhuma experiência. O Dias Gomes tinha vindo com a esposa para São Paulo para assistir à peça Madame Butterfly, no Teatro Alfa Real. Ele foi ao teatro na noite da sexta-feira com a esposa, assistiu à peça, em seguida foi jantar no restaurante Família Mancini e aí estava voltando para o hotel, na região dos Jardins, quando na Avenida 9 de Julho, o motorista do táxi fez uma conversão proibida e foi colhido por um ônibus. A pancada foi violenta. Eu lá dentro da rádio ouvi o barulho, todos nós ouvimos. O Dias Gomes estava sem o cinto de seguranças e foi arremessado para fora do automóvel Palio, bateu com a cabeça no muro que divide as duas avenidas e teve morte imediata. A esposa, a Bernadette, e mais o motorista foram levados por populares para um hospital. Foi um momento muito triste porque nós não acreditávamos naquilo que estávamos vendo. Primeiro, um acidente daquelas proporções, um acidente terrível daquelas proporções. A pessoa ali sem vida, o Dias Gomes, o meu ídolo, uma pessoa tão competente, pessoa de uma importância enorme
na dramaturgia brasileira, pai de 5 filhos, que foi casado com Janete Claire por 33 anos e ali caído, sem vida, no meio da Avenida 9 de Julho. Logo que eu liguei para a Rede Globo, no Rio de Janeiro, e comuniquei o que havia acontecido, alguns segundos, minutos depois, começaram a chegar viaturas do resgate. Infelizmente não havia mais o que ser feito, viaturas da polícia técnica, até que o corpo do Dias Gomes acabou sendo removido e levado para o Instituto Médico Legal de São Paulo. Quando é que eu podia imaginar que seria dessa forma que eu iria conhecer o meu ídolo, que eu iria conhecer o Dias Gomes? Era a madrugada do 18 de maio de 1999. Ia amanhecer o sábado. Eram 2 horas da manhã quando tudo aconteceu. Ele tinha ido ao teatro, tinha vindo a São Paulo para assistir à peça Madame Butterfly. Em seguida foi jantar na cantina italiana muito conhecida em São Paulo, Família Mantini, e voltava para o hotel quando o automóvel, o Palio, passou pela 9 de Julho e o motorista, ao fazer uma conversão imprudente e errada, foi colido em alta velocidade por um ônibus. Dias Gomes tinha 76 anos de idade e teve morte instantânea. É um momento realmente muito triste lembrar de cada instante que nós vivemos naquela noite, e eu, ao contar para você, meu amigo telespectador, você que me acompanha no canal, eu sinto aqui aquele mesmo sentimento, aquele peso, aquela tristeza de que nós tivemos ao acompanhar o acidente, ao ver que se tratava do Dias Gomes, ao perceber que, lamentavelmente, nada poderia ser feito. Nada poderia ser feito. Um acidente que tirou a vida do Dias Gomes, que ainda tinha muito para oferecer à cultura brasileira, tinha muito para oferecer à dramaturgia brasileira, do cinema, da televisão e dos livros também. Ele, no dia seguinte, o corpo foi levado para o Rio de Janeiro, foi velado na Academia Brasileira de Letras, onde o Dias Gomes ocupava uma das cadeiras. Quando eu podia imaginar que a forma de conhecer o meu ídolo, Dias Gomes, seria diante de uma tragédia como essa? Eu gostaria que você comentasse a respeito da obra, do trabalho do Dias Gomes, das novelas, Saramandaia, Bem Amado, todas as novelas, o filme que ganhou o Festival de Cannes, O Pagador de Promessas. O nosso canal, o Sou Falante, tem esse objetivo de conversar com você, de falar a respeito de comunicação, de assuntos que a gente possa trocar ideias. Fico muito contente em ter você comigo aqui. Já está inscrito no canal? Já acionou o sininho? Então, até o nosso próximo encontro. E aqui a minha homenagem, o meu respeito a este grande cidadão brasileiro. O triste acidente que matou Dias Gomes. Até a próxima.